Bora trazer novidades sobre o Vasco da Gama, que avançou para a contratação do atacante Andrés Gomes, colombiano, 22 anos de idade, que pertence ao Rennes, velho sonho do Vasco. Cruz Maltino concorria com vários outros clubes, mas, de acordo com a imprensa francesa, a melhor oferta é do Vasco e o Rennes está pronto para aceitar a proposta de empréstimo com obrigação de compra, caso metas sejam batidas, negociação que poderia girar, se incluída a compra, em algo na casa dos 7,5 milhões de euros. O Gomes havia sido comprado na temporada passada pelo Rennes por 10 milhões de euros junto ao Real Salt Lake, mas no futebol francês foram apenas 19 partidas e 3 gols marcados. Para completar o noticiário vascaíno, contar que 2 zagueiros foram sugeridos ao Cruz Maltino, mas não empolgaram. O zagueiro Gustavo Medina, 24 anos de idade, da Ferroviária, e Domingos Duarte, português de 30 anos, que pertence ao Getafe. Para completar sobre o Cruz Maltino, só lembrar que no mês de agosto serão 7 partidas e o Vasco tenta se recuperar de um mês de julho sem vitórias, com 2 empates, ou melhor, 4 empates e 2 derrotas. Você fica com esse seu risinho com as amizades nossas. Ô, Lucas Pedrosa, qual é o provável Vasco que vai encontrar o Mirassol? Já falei, vocês que só gostam da gente, não acompanham o campeonato, o Mirassol está muito bem no Campeonato Brasileiro. Sim. Como vai o Vasco? Jesus Cristo no gol. Lateral direita, Deus. Na esquerda, Ave Maria. No meio de campo, São José. Pô. Tem São Januário também. Quem é o Judas nessa história, Pedrosa? O Júlio. Não perdeu nosso amigo. Alex, aquela aguinha, por favor, Alex. Sexta-feira a gente se perde, cara. Ele não tá expulso, não? Sextou. Não, dessa vez não. Meu. Ai, meu Deus. Ele voltou de suspensão, cara. Ele tá expulso pro próximo jogo contra o CSA. E ele joga? Daí que é o problema. Olha só, vamos lá. Daniel Fusato deve ser o goleiro. Porque não pode ser o Léo Jardim, foi expulso no último jogo. Exatamente. Lateral direito, Paulo Henrique está suspenso, deve jogar o Pumita. Aí é a grande dúvida. Se ele vai insistir mais uma vez, e eu até procurei apurar isso nessa manhã, tá? O que eu vi foi o seguinte, Pedrosa, não sei. Ah, é? Mas será que o Diniz sabe? É essa que é a questão, porque ele pode muito bem entender que é o momento de preservar esse atleta, que ele não vai jogar contra o CSA num momento importante na Copa do Brasil, ou seja, você preserva o atleta, você dá a oportunidade de você firmar uma dupla de zaga mais consistente. Para mim, a dupla de zaga hoje tem que ser o Lemos e até o Lucas Freitas ou o Luiz Gustavo, porque o Lucas Freitas fez até uma boa partida contra o Inter lá, e foi o momento que o Vasco conseguiu, mesmo no Beira-Rio, ter uma consistência maior. Então eu colocaria o Lemos, principalmente, e daria uma oportunidade para o Lucas Freitas, que já está ali mais acostumado. Eu já teria colocado o Luiz Gustavo há muito tempo, mas como eu sei, eu estou pensando com a cabeça do Diniz, é Lemos na direita, volta ele para a posição ali, e coloca o Lucas Freitas. Lucas Piton na lateral esquerda, no meio, Hugo Moura, porque é o que tem, ou entra com o Thiago Mendes de titular, acho que já seria uma oportunidade também para você poder entrosar esse jogador que para mim tem que ser titular como primeiro volante, Tietê, Ryan, Nuno, David. E aí vai perdendo, a dor de cabeça, né? E tem o ponto também, o Coutinho jogou alguns minutos agora contra o CSA. Aí eu não sei o que vai depender da cabeça do Diniz. Se ele vai querer dar algum tempo mais de titular para o Coutinho ou se ele vai manter o David. Eu, sinceramente, manteria o David nesse momento. Porque eu acho que o David ainda tem uma condição física melhor do que a do Coutinho. E aí, contra o CSA dentro de São Januário, eu pensaria em colocar o Coutinho. Sobre os jogadores que foram contratados, né, pela equipe do Mirassol. O Mirassol faz uma campanha sólida. Ainda não dá para saber se o Mirassol vai disputar, vai brigar pela Libertadores, vai brigar pela Sul-Americana, ou mesmo se vai brigar pela zona de rebaixamento. Até aqui, a campanha do Mirassol ela é excepcional e acho que o Vasco amanhã terá uma das tarefas mais difíceis desse campeonato. Primeiro porque o Vasco vem de uma sequência muito negativa, né? O trabalho do Fernando Diniz não está surtindo efeito, embora o Vasco tenha feito uma excelente partida
contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. Aí, na sequência, o Internacional perde para o Fluminense em casa, que vinha de 5 derrotas consecutivas, 4 ou 5 derrotas consecutivas. E aí o questionamento ficou se o Vasco que jogou bem ou se o Internacional é que tem deixado a desejar aí no retorno do Campeonato Brasileiro pós-Mundial de Clube. A verdade é que é um jogo dificílimo que o Vasco vai encarar amanhã, às 18h30, contra o Mirassol. O Mirassol faz uma campanha surpreendente, eu repito, mas não para mim, porque eu sou um cara que acompanha o futebol há muito tempo, principalmente o futebol paulista, e já tinha visto o Mirassol fazer campanhas excelentes no Campeonato Paulista. Uma vez que subiu para a primeira divisão, está conseguindo mesclar jogadores mais experientes com os pratas da casa, e essa mistura tem dado resultado e o Mirassol tem jogado muito bem. Eu acredito que vai ser um jogo dificílimo, até mais difícil do que foi o jogo contra o Internacional, e o Vasco vai precisar jogar muito, se reinventar, ser aí uma equipe solidária, jogar um futebol que o Vasco não vem apresentando. Se o Vasco, por exemplo, jogar o que jogou contra o CSA, o Vasco perde, porque a equipe do Mirassol tem jogadores muito melhores do que a equipe do CSA e vai aproveitar as oportunidades deixadas pelo Vasco da Gama. Agora, se o Vasco jogar o futebol que jogou contra o Internacional, o Vasco pode sim conseguir um bom resultado e voltar do interior de São Paulo com uma bela vitória. Com certeza a gente só vai saber disso amanhã, né? Lá para as 20h30 da noite, quando o jogo terminar. Sem dúvida nenhuma, hoje, até pelo que eu estou acompanhando aqui, pelo que as pessoas escreveram aqui, o torcedor do Vasco está apreensivo. O Vasco tem dado sorte aí, com alguns resultados dos adversários, né? Que o Vasco empacou nesses 15 pontos aí. Na verdade, não empacou porque ele chegou a 15 pontos depois do empate contra o Internacional, a última partida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mas depois dos 13 pontos daquela vitória em cima da equipe do São Paulo, lá no dia 12 de junho, quando o Vasco fez a sua última partida antes do Mundial de Clubes, depois que voltou, o Vasco ainda não venceu. E aí a gente tem que entender qual foi o motivo, porque a expectativa era que o Fernando Diniz ia ter tempo para trabalhar, e com esse tempo para trabalhar, ele ia ajustar a equipe e ia fazer com que o Vasco jogasse bem melhor nos próximos jogos. E aí o Vasco ia deslanchar, ia começar a vencer. Não aconteceu isso, não aconteceu no Campeonato Brasileiro, não aconteceu na Sul-Americana e não aconteceu na Copa. E aí você viu nesse momento todas as palavras do Pedrosa, Edmundo e também as informações do Jorge Nicola sobre Vasco da Gama e Mirassol. Vasco vai enfrentar hoje o Mirassol às 6h30 no horário de Brasília. Um jogo bastante complicado, jogo duro de se enfrentar, que é uma equipe que vem muito bem no Brasileiro. Eu até assisti o jogo Mirassol e Vitória na última rodada que o Mirassol jogou em casa. E, assim, achei uma equipe que é competitiva, mas que tem uma equipe, obviamente, limitada. É um time limitado, mas que vem jogando bem, o que pode dificultar bastante a equipe do Vasco da Gama.
Mas vamos lá, o Vasco tem desfalque do Léo Jardim, como vocês já sabem, suspenso após tomar cartão vermelho frente ao Internacional. E a provável escalação do Vasco é a seguinte também, sem Paulo Henrique, por motivo de terceiro cartão amarelo. Daniel Fusato, Puma Rodrigues, João Vitor, Maurício Lemos ou Lucas Freitas, né? Inclusive, eu acho que pode ter a mudança, deixar João Vitor no banco de reservas. Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho ou David, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Essa é a provável escalação da equipe do Vasco da Gama para enfrentar o Mirassol. Inclusive, estou aqui buscando rapidamente para vocês a provável escalação também da equipe do Mirassol. A equipe do Mirassol que vai enfrentar o Vasco da Gama. Estou aqui buscando rapidamente para vocês a escalação desse time, que tem sido a sensação do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, que tem um atacante perigoso, que é o Chico da Costa, está sem o Reinaldo, que já é um ponto muito positivo para a equipe do Vasco. E o Mirassol, assim, é uma equipe, sinceramente, que é limitada. É uma equipe que não vejo, assim, por mais que venha jogando bem, não vejo uma equipe muito forte. E vamos lá, com a escalação da equipe do Mirassol, deve vir a campo com Walter no gol, lateral direito Lucas Chamon, zagueiros o João Vitor e o Gemes, lateral esquerdo Felipe Jonathan, pela volância o Neto Moura e Danielzinho e armando jogada Gabriel, jogador que é bem conhecido, passou pelo Flamengo, pelo Bahia, é um cara já experiente. Na ponta direita o Negueba, ponta esquerda Alisson ou até mesmo Edson Carioca. E na frente, Chico da Costa. Esse é o time que deve ser mandado a campo pelo técnico Rafael Guanais. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!